Ficava com aquele sentimento que estava faltando alguma coisa, e essa grande coisa era o meu filho. A construção da nossa família. O lado emocional de Juracema, por ser mãe e não ter o filho perto dela, ter o marido maravilhoso, etc, etc, mas não ter a outra metade, que é o filho. Então, Ju, baiana, casada, mãe, e eu não posso deixar de falar a minha história sem contar sobre o meu maridão, Léo Sucesso. minha história com a Ju começou há 3 anos e meio atrás, quando eu fui à Bahia para visitar a família e um amigo me pediu para trazer uma encomenda. E esse amigo era nada mais, nada menos que a minha esposa, hoje, nos dias de hoje. A gente marcou de se encontrar para poder ela me entregar a encomenda, e aí eu levei-a para sair. E daí nós conversamos um pouco e dali eu já vi que seria algo diferente na minha vida, pois eu até disse para ela que quando eu cheguei lá em Salvador, eu estava procurando uma pessoa como ela há 10 anos, brasileira, baiana e que tivesse vontade de vir para a Austrália. E ela aí confessou que ela viria 3 anos para frente. Aí eu falei, não, você vai agora e comigo, e seja o que Deus quiser. Deus quis. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou contar a história como a gente realmente se conheceu, porque foi a coisa assim mais inesperada do mundo. Eu precisava, meu pai mora aqui na Austrália há 30 anos, e eu precisava de alguém, eu precisava que alguém trouxesse uma encomenda para meu pai, né? E aí, na verdade, meu telefone quebrou, e eu tinha comprado aqui na Austrália porque eu estava aqui, e aí eu precisava, ainda estava na garantia, eu precisava que alguém trouxesse o telefone para meu pai levar para consertar. E aí nessa daí eu mandei uma mensagem para um amigo. Esse amigo, perguntei se tinha alguém que ele conhecia que estava em Salvador que pudesse fazer esse favor para mim, para entregar para o meu pai. E aí ele falou, o Léo tá no Brasil. Eu falei, mas eu não conheço o Léo. Aí ele fez assim, manda uma mensagem para ele por mensagem no Instagram, que ele te responde se ele pode fazer esse favor. E aí assim eu mandei uma mensagem para ele, oi Léo, tudo bom? Eu sou filha de Norberto e eu gostaria de mandar uma encomenda para o meu pai. Você poderia fazer esse favor para mim? Ele, claro. E aí nessa daí ele marcou comigo, né, para se encontrar, para ele pegar a tal encomenda. E aí no dia que ele apareceu lá na frente do meu prédio para pegar a tal encomenda, ele olhou para minha cara e fez assim, Ave Maria, papai, o que é isso? Eu nunca vi uma coisa dessa, não esperava. E aí eu não sabia onde botar a minha cara, né? Toda envergonhada, sem graça. E aí ele aí fez assim, vamos lá na Barra. E aí pronto, a gente foi na Barra. E aí ficamos conversando, falando de pessoas em comum, falamos de meu pai, falamos de tudo, de amigos e tal. E aí ele me deixou em casa. Ele me deixou na porta de casa, ele fez assim, tem 10 anos que eu procuro assim uma pessoa assim, como você, baiana, brasileira, baiana, que tem que ser baiana, e que tem a mesma perspectiva que eu de crescer e tal. E aí eu tinha falado pra ele que eu tinha pretensão de ir pra Austrália, mas não inicialmente, porque eu tava começando minha carreira como dentista, e aí eu tinha pretensão de 3 anos, 4 anos depois. Até que ele começou a se entrosar, e aí no dia seguinte me convidou pra jantar com a mãe dele, que ele disse que queria já aproveitar esses 20 dias que ele tinha no Brasil comigo. E aí a gente acabou se conhecendo, e na véspera dele voltar para a Austrália, ele me pediu em namoro. Falei, não quero não, pra cima de mim não. De jeito nenhum, morar à distância não vai dar certo isso não. E aí ele, não, vamos tentar e ter tal. E aí pronto, voltou para a Austrália. Todo dia me dava a satisfação da vida dele, como fez e o que fazia. E a coisa foi crescendo, 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 crescendo. E aí, do nada, ele manda uma mensagem pra mim e pede pra eu olhar meu WhatsApp. E aí já era a passagem, venha. E aí pronto. Aí 6 meses depois, eu acabei vindo pra cá pra Austrália, né? Cheguei aqui em dezembro de 2018. Acabei vindo pra cá pra Austrália. Casamos aqui na Austrália.
Mas estava como eu estou hoje também, né? Completamente feliz no meu casamento. Mas eu sentia que faltava alguma coisa. Na verdade, uma grande coisa, uma parte de mim ficou lá no Brasil. E eu sentia muita falta dele, todos os dias. Meu sono era incompleto e a questão do fuso horário, a gente acabava falando pouco tempo, meio corrido, né? A gente está no fuso horário com a diferença de mais 14 horas, né? E com isso eu tive todas as angústias, ansiedade, tudo junto. Foi tudo muito potencializado por eu não estar com ele aqui. Então decidimos começar a nossa batalha em relação ao visto dele. E aí tiramos o visto dele em dezembro de 2019, só que demorou tanto de sair, que primeiro ele iria viajar para cá como turista. Quando saiu o visto dele já foi em janeiro de 2020, faltando 2 semanas para ele voltar para a escola. Então decidimos que não valeria a pena ele passar só 2 semanas aqui na Austrália. E aí voltamos para o Brasil, fomos para o Brasil a passeio, para visitar a família, e Leonardo, como não quer nada muito pouco, resolveu me pedir em casamento novamente. Casamos no Brasil. E aí, casamento na véspera de voltar para a Austrália, né? Passamos um mês lá no Brasil, foi maravilhoso, viajamos, pegamos João Pedro para vários lugares. E aí, na véspera de voltar para a Austrália, que a gente decidiu de casar. Quando chegou no dia seguinte que a gente iria embarcar, foi que tudo começou. Pandemia, para aeroporto, voo cancelado, ficamos com receio de viajar até o Chile e ficarmos presos no Chile. Então decidimos esperar a poeira baixar, mas a gente não tinha noção de que essa poeira iria durar 2 anos. Então ficamos presos lá no Brasil por 5 meses. Foi um misto de felicidade, porque eu fiquei 5 meses com meu filho, para mim foram as melhores férias da minha vida, ao mesmo tempo com aquela sensação de que eu iria voltar para a Austrália e não tinha previsão de quando eu iria voltar a ver meu filho, porque a fronteira fechou e eu ainda estava no Bridging Visa, que era um visto, uma ponte para o visto para residência temporária, e nessa ponte que a gente fica, ele não me dava o direito de João Pedro entrar no país porque o ministro fechou a fronteira. Então só permitiria a entrada de residente ou cidadão ou esposo ou esposa, né, de uma pessoa residente ou cidadã. Então voltei para a Austrália com o coração apertado. Acho que foi a pior despedida, foi pior do que a primeira vez que eu vim para cá, porque eu não tinha previsão, porque aqui na Austrália foi um país assim, exemplo para o mundo em relação à pandemia, por conta que eles foram muito assim, rigorosos na questão de assegurar a população mesmo a nível da doença. Então eles não só fecharam a fronteira internacional, como eles fecharam também a fronteira nacional, estadual, né? A gente não poderia nem ir para outros estados. Nós ficamos presos aqui. E aí voltei para cá, foi aí que começou tudo. Veio depressão, veio ansiedade, veio síndrome do pânico, tudo. Porque toda vez que eu pensava nele, eu pensava que eu não teria previsão de quando eu ia ver meu filho novamente. Com certeza foi uma batalha muito dura, por 2 fatores. O lado emocional de Juracema, por ser mãe e não ter o filho perto dela, ter o marido maravilhoso, etc, etc, mas não ter a outra metade, que é o filho. Então, para ela foi muito difícil estudar para a prova, que ela fez a prova para reconhecer o diploma dela de dentista aqui, e não ter o filho. Então essas incertezas deixavam a cabeça dela louca. E a segunda é a parte dos advogados e a parte legal do visto, porque nós fizemos várias aplicações e conseguimos a isenção para João vir, mas o tempo nunca dava certo para ele poder vir com relação à pandemia. Então essa pandemia veio e destruiu metade do coração de Juracema, vamos dizer assim.
E aí eu tive que ser o pai de João à distância, o marido de Juracema à distância e tentar amenizar a situação da ansiedade dela e proporcionar uma tranquilidade para que ela tivesse certeza que um dia o filho dela ia vir e quando ele viesse seria no tempo de Deus, não no nosso tempo. E felizmente tudo isso aconteceu e esse dia chegou. Chegou e tem 10 dias que esse bendito visto abençoado chegou nas nossas vidas e nós compramos a passagem e hoje ele está chegando. E aí vamos ver como é que vai ser a reação de Juracema quando ela vê o filho depois de 1 ano e meio, quase 2 anos. Vamos lá, Ju. Hoje é o grande dia. Hoje é o dia da chegada do menino. Hoje é o grande dia. Para mim, hoje é o dia só felicidade. Parece até que eu estava prevendo, porque o visto dele saiu tem 1 semana e compramos a passagem no dia seguinte que eu recebi a ligação do advogado e fizemos uma surpresa para ele. Ele recebeu a mensagem lá através de um vídeo que nós fizemos para ele. Ei, João, tô te mandando esse vídeo aqui para te falar que eu fiquei sentida que você nem entrou em contato comigo ontem, nem falou nada, como é que foi a festa, nem nada, se você gostou, se você não gostou. Mas ainda assim, com toda essa situação, eu tenho uma coisa pra te dizer. Sai daqui! A espera acabou, papai. Tudo no tempo de Deus, tá vendo? Terminou a escola. E foi tudo assim, muito a emoção. A hora que eu recebi a mensagem, a hora que eu recebi a ligação do advogado, que eu mandei para ele, a reação dele. E hoje, com certeza, a sensação de ir para o aeroporto agora, encontrar o meu filho e construir a minha família não tem preço. Essa emoção, essa sensação que eu tô sentindo aqui dentro de mim não tem preço. Eu pensei em várias coisas que eu poderia fazer hoje. Eu poderia chamar a Austrália inteira para esse dia que vai marcar a minha vida, mas eu chamei pessoas mais íntimas. Eric e Aline são pessoas que fizeram parte dessa minha aflição esse tempo todo. E agora é correr pra felicidade. Sim, Ju. Vamos nessa. Chegou Bora. a hora. Bora? Bora. Maravilhosa!
E como um passe de mágica... Não se preocupem. Eu cheguei. Vai chover! Vai chover! Você quer comer o quê, filho? Eu não sei, eu só quero botar meus trem em algum canto.